Olá pessoal, e aí, como é que vocês estão? Tudo certinho? Aqui quem fala é o professor Bruno. Estamos retomando o nosso curso de Direito Eleitoral e o tema ainda é Resolução 23.659. O subtema de hoje é alistamento eleitoral e é um tema que é muito recorrente, ele cai muito em prova. E nós vamos falar hoje sobre o que vem a ser o alistamento, em quais condições esse alistamento eleitoral acontece, quais são os documentos que podem ser utilizados para fins de alistamento eleitoral, ok? Você que está aí e não adquiriu o nosso curso completo, está assistindo só um pedacinho dessa aula, adquira pelo site eleitoralcombruno.com.br, tá bom? Você que já é aluno estará assistindo esse vídeo completo, tá certo? Vamos falar então sobre alistamento eleitoral? Então vamos imaginar que eu, professor Bruno, sou um nacional, simplesmente, nasci aqui no Brasil, sou brasileiro nato, né? Tenho 10 anos de idade. Eu posso me alistar eleitoralmente? Eu posso já me alistar para votar com 10 anos? Obviamente que não. Essa pergunta não tem muito sentido, né? Com 10 anos, eu sou um mero nacional, eu não posso me transformar como o Power Ranger em cidadão, né? Porque quando eu me transformo em cidadão, eu adquiri meus direitos políticos no sentido de poder votar, né? E, claro, a depender do cumprimento de outros requisitos de ser votado. Mas para fins de alistamento eleitoral, a gente tem que entender que nós temos requisitos específicos para tal. Então vamos conversar sobre isso um pouquinho? Então vamos lá. Primeiramente, o primeiro aspecto que eu quero conversar com vocês é as hipóteses de alistamento, quando esse alistamento eleitoral de fato vai acontecer. E a resolução 23.659 diz o seguinte, olha, o alistamento ele será realizado quando a pessoa requerer inscrição e em seu nome, preste atenção, não for identificada inscrição em nenhuma zona eleitoral do país ou no exterior. Ah, professor, isso para mim é claro, é óbvio, é verdadeiro, né, gente? Óbvio que sim. Então, para eu, Bruno, me alistar eleitoralmente, não pode ter nenhuma inscrição eleitoral para o Bruno. Seja no Brasil, seja no exterior. Nem precisava dizer isso para vocês, né? Mas a resolução fala, tem que falar para vocês. Segundo critério, é o seguinte, a única inscrição localizada, caso encontre, né, em seu nome, estiver cancelada por determinação de autoridade judiciária. Tá, encontrou uma inscrição para o Bruno, mas essa inscrição está cancelada. Então tá tranquilo. Quem foi que cancelou? Um juiz, uma autoridade judiciária. Tudo bem, então. Nesse caso, ok, manda bala na inscrição. A partir da data, e aqui é interessante, mas antes disso, só lembrando, quando eu falo de alistamento eleitoral, eu tenho duas fases importantes. A fase de qualificação, eu quero até anotar isso aqui para vocês. Eu tenho uma fase de qualificação do eleitor. E eu tenho uma fase que é a justa inscrição eleitoral. Na fase de qualificação, eu vou conferir uma série de documentos, verificar se tem a idade certa para o alistamento, se trouxe o documento necessário, né? Então, nessa fase eu vou qualificar se tem algum problema que impede aquele alistamento. Passada por essa fase, superada essa fase, eu vou inscrever o eleitor. O cidadão, desculpe, o nacional, porque ele só é eleitor, só é cidadão depois que eu tiver inscrito, certo? Agora veja, isso aqui é um ponto importante, porque a gente sabe que o alistamento eleitoral, a gente aprende, né, que o alistamento eleitoral ele é facultativo quando tiver 16 anos, mas tem que tomar cuidado, porque com 15 anos você já pode se alistar. Olha só, a partir da data em que a pessoa completar 15 anos, é facultado o seu alistamento eleitoral. O título emitido nessas condições somente vai surtir efeito quando a pessoa completar 16 anos. Então, para fins de prova, se o examinador quiser brincar com isso, né, falar o seguinte, olha, o alistamento ele poderá ser realizado
a partir dos 15 anos, você vai marcar como verdadeiro segundo a resolução. Por quê? O alistamento ele é permitido a partir dos 15, mas os efeitos daquele alistamento será somente a partir do momento que a pessoa completar 16. Então, eu me alistei, mas eu me alistei porque eu quis, né, fazer uma gracinha, que só vai começar os efeitos a partir dos 16 anos, tá? A pessoa analfabeta, o alistamento eleitoral ele é facultativo, né? Inclusive, se, por exemplo, eu deixei de ser analfabeto com 40 anos, as eleições que eu perdi anteriormente, eu não tenho pagamento de multa não, tá? Porque somente começa a contar